3 níveis do despertamento. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 1 de Reis 17, 1. Quando o profeta Elias disse essas palavras a Acabe, começou a terrível seca que durou 3 anos. Mas justamente nesse período de sequidão, neotestamentariamente poderíamos dizer, nesse tempo sem despertamento, pois vivemos atualmente em sequidão espiritual. Nos são mostrados 3 níveis para o despertamento: o caminho para o despertamento pessoal, o despertamento que se transmite a outros, o irrompimento de um despertamento geral. Depois que Elias tinha transmitido a Acabe a mensagem, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra, ele recebeu uma nova tarefa de Deus. Quando o juízo da falta de despertamento abateu-se sobre o povo de Deus, ele mesmo encontrava-se em meio ao despertamento. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Somente assim é possível ser despertado e permanecer nesse estado em meio à falta de despertamento. Oculta-te, assim como o Senhor Jesus ocultou-se em meio a uma grande rejeição. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. João 8,59. Para onde ele foi e para onde foi Elias antigamente? Jesus desapareceu, entregando sua vida. Mas isso teve por consequência um despertamento mundial, eternamente válido. Esconde-te. Depois de estar oculto, de não querer mais destacar-se, da desistência de afirmação do eu, começa a bênção do despertamento do Senhor. Para Elias, tratou-se de água, uma seca intensa abateu-se sobre a terra. Homens e animais sofrem indescritível sede, e em meio a essa sequidão, Elias encontra a torrente citada por Deus. Por que justamente Elias? Porque ele não tinha qualquer outro apoio senão a palavra do Senhor. Assim está prometido: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, do 7 ao 8. Ninguém diga que não acredita em despertamento na nossa época. Quem está enraizado junto à torrente, quem bebe do rio da vida, quem tem comunhão vital com o Senhor, esse é o homem de despertamento em meio à falta de despertamento. Outra ordem do Senhor a Elias foi um passo adiante. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. 1 de Reis 17, 4. Conforme o Antigo Testamento, corvos eram animais impuros, e Elias, que era zeloso pela lei de Deus, tinha que receber agora seu alimento de corvos. Que humilhação, que abatimento! Mas justamente aí está o segredo, pois está escrito: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15. Elias, o poderoso homem de Deus, teve que esconder-se, mas ao mesmo tempo abriu-se a fonte da vida para ele. Enquanto bebe dela, ele é humilhado e abatido cada vez mais. Ele é identificado com esses corvos impuros.
Em 1 de Reis 17:5 está escrito: Foi, pôs e fez segundo a palavra do Senhor, e por isso ele foi revigorado. Elias era um homem de despertamento, cercado por falta de despertamento. Essa é a mensagem para a nossa época. Se estiveres disposto a desaparecer na morte do Senhor, vão abrir-te as fontes para ti. Serás humilhado e abatido, mas ao mesmo tempo receberás alimento celestial. Então vem o segundo nível do despertamento, ou seja, a transmissão a pessoas com a mesma mentalidade. Quem são essas pessoas? Trata-se também de pessoas que nada têm. No caso de Elias, foi uma viúva gentia. Nesse caso, Elias agiu novamente baseado unicamente na palavra do Senhor. Quando ele tinha passado pela primeira prova, veio uma nova tarefa. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. 1 de Reis 17, 8-9. Portanto, por força da palavra do Senhor, é possível transmitir a outros a bênção que recebemos do Senhor. Deus nunca exige algo de nós que seja impossível de realizar na prática. O Senhor Jesus diz: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 38. Isso é possível também em meio à falta de despertamento. Até é assim que, quando a realização prática das promessas de Deus tornou-se impossível aos nossos olhos, Deus já começou a cumpri-la. Que mulher era essa a qual Elias tinha que ir? Ela não somente era uma viúva gentia, mas uma que tinha que dizer: nada tenho. Lá onde ficamos vazios de nós mesmos, e convencidos do fato de que nada podemos e nada temos, irrompe a plenitude, desde que haja a obediência de fé. Em 1 de Reis 17:14, ouvimos Elias dizer por ordem do Senhor: Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da sua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Isso é despertamento, em meio à falta de despertamento. Ao despertamento pessoal segue, portanto, o despertamento que se transmite a outros. Disso resulta um terceiro lugar, o despertamento geral. De que consistiu esse despertamento geral? De fogo que caiu do céu? Não. Da aceitação geral por parte dos israelitas através da exclamação: O Senhor é Deus? Também não. De Elias está dito: encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. 1 de Reis 18, 42. Isso significa que ele humilhou-se diante do Senhor. O resultado final dessa oração de arrependimento, desse lutar diante da face de Deus, é descrito em 1 de Reis 18, 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Em nosso coração há um profundo anseio para que o Senhor possa dar essa grande chuva também em nossos dias. Ele quer fazê-lo. Se te deixares despertar pessoalmente, se tua vida tornar-se uma bênção para o teu próximo, e se te humilhares ainda mais profundamente, de maneira vicária por outros, dessa maneira, conforme a sua promessa infalível, o Senhor dará um poderoso despertamento geral. Despertamento entre o povo de Deus. Quando lemos 2 de Crônicas 29, podemos dar a esse capítulo o título Despertamento entre o povo de Deus. O despertamento é necessário para que, como filhos de Deus, nos tornemos novamente ardentes e fiquemos cheios do Espírito Santo.
Um despertamento entre o povo de Deus trará a solução de muitas perguntas e problemas. A questão da evangelização estaria resolvida de um só golpe, pois então o povo de Deus, cada um individualmente, começaria a evangelizar. A questão da unidade, a questão da vitória do dia a dia, seriam respondidas por despertamento em teu coração. Onde começa esse despertamento? O despertamento entre o povo de Deus começa individualmente. Aqui em 2 de Crônicas 29, ele começou com o rei Ezequias, de 25 anos de idade. Esse homem tinha uma preocupação por despertamento, uma visão do problema do povo de Deus. Por que ele tinha essa preocupação? A resposta nos é dada pelo versículo 2, onde constata-se a respeito dele. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele começou a ser obediente ao Senhor na prática. Seus olhos interiores foram abertos cada vez mais para a má situação do povo de Deus. Analisemos os 7 aspectos da obediência de Ezequias. Primeiro, ele foi obediente ao Senhor. Dele está escrito: fez ele o que era reto perante o Senhor. No verso 2. Tu também o fazes? Segundo, ele tinha um santuário aberto. Abriu as portas da casa do Senhor. E isso não somente depois de ter governado por muito tempo, mas no ano 3º do seu reinado, no 1º mês. Meu irmão, minha irmã, teu corpo é um santuário. Ele deve ser um templo do Espírito Santo. Está esse santuário aberto para o Senhor? Pode ele entrar? Terceiro, ele reparou as portas. Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele não somente abriu as portas em um ato de obediência, mas também as reparou. Aqui temos uma expressão de obediência estável, de obediência persistente, ou dizer sim impulsivo, sentimental ao Senhor, que na tua vida diária transforma-se finalmente em não. No final das contas, não tem valor. Se somos obedientes somente em nossos cultos, cantando junto, adorando junto, ouvindo e aceitando junto, e voltarmos então para casa e fecharmos as portas, de modo que em nós e à nossa volta tudo fica novamente sem santidade, pertencemos àqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai, como diz o Senhor Jesus em Mateus 7, 21. Por isso o terceiro aspecto da obediência de Ezequias é tão importante. Ele reparou as portas que tinha aberto. Também nosso Senhor Jesus testemunhou de si mesmo: eu faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. Isso é obediência persistente. Número 4. Ele trouxe os sacerdotes e os levitas para dentro. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os. Os sacerdotes e levitas daquela época tinham esquecido sua elevada posição. Observa, trouxe. Em outras palavras, ele os levou para outra posição. A razão para a situação despertada de Ezequias, mas o efeito dessa causa foi que todos os sacerdotes e levitas foram reunidos e levados para dentro do santuário. Que maravilhosa mensagem! Se abro completamente as portas do meu santuário, do meu coração, diante do Senhor, recebo autoridade para trazer também outros sacerdotes, outros crentes a uma nova posição. Glória a Deus. Número 5. Ele os reuniu. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. O lado do oriente é o lado do nascimento do sol. Quem tem ouvidos, ouça. Algo novo deve começar. Ezequias ajuntou os sacerdotes e os levitas e mostrou-lhes novas perspectivas. Figuradamente,
Ele os levou de maneira nova ao encontro do Senhor. Veja, meu irmão, minha irmã, aquele que tem preocupação pelo despertamento é capaz de fazer isso. Tens essa preocupação? Ela te atinge? Quero testemunhar. Nos últimos tempos, ela me atinge fortemente. Tomemos as mãos uns dos outros e nos reunamos na praça oriental, ou seja, olhemos para Jesus. Desembaracemo-nos do peso do pecado que tenazmente nos assedia. Número 6. Ele revelou os erros. Através da pregação da palavra, Ezequias revelou os erros. Ele lhes disse a razão da sua situação sem despertamento. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. No versículo 5, ele os exorta à santificação. Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Ele, portanto, não somente ajuntou os sacerdotes e levitas, ele não somente os levou para dentro do santuário, mas também revelou, sem consideração, seus erros e os seus pecados. Número 7. Ele queria estabelecer uma nova aliança com o Senhor. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Será que isso é atualmente necessário? Sim, pois também a nova aliança do sangue de Jesus Cristo foi profanada por muitos. Esta é a razão da mornidão e da inércia. Podemos resumir em uma palavra os 7 aspectos da obediência do rei Ezequias: fazer. Ele fez o que agradava ao Senhor. O que o Senhor te ordenou fazer? Parar de orar, de lamentar, de chorar, e faze agora, em nome de Jesus, o que o Espírito Santo te ordena. Assim diz o Senhor: para que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6, 46. Em Tiago 1,22 lemos: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E o que devemos fazer? Exatamente aquilo que o Senhor te ordena. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. Depois que o jovem rei tinha ajuntado os sacerdotes e levitas na praça oriental, ele mostrou-lhe 6 pecados. Trata-se também de 6 pecados ocultos dos crentes de hoje, que são aqui representados exteriormente. Ezequias cita o primeiro pecado no versículo 6. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Temos que entender bem isso. Exteriormente, os israelitas continuavam israelitas. Exteriormente, eles continuavam sendo o povo de Deus, mas em seu coração começaram a procurar os ídolos e o deixaram. Aqui e ali apareceram imagens que eles adoravam além do seu culto normal. Não é esse o pecado de muitos filhos de Deus, que exteriormente continuam sendo filhos de Deus e pertencendo à igreja dos crentes, mas no coração o deixaram? Aí ouço como o profeta Azarias adverte a Asa: o Senhor está conosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. 2 de Crônicas 15, 2. Se no teu coração está cheio de outras coisas que não a sua glória, então o deixaste. Talvez já sentes há tanto tempo que ele também teve que deixar-te entristecido. O segundo pecado é citado por Ezequias no versículo 6. Desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Compreendes isso?
Eles tinham mudado a direção dos teus olhares, voltando as costas ao santuário onde Deus habitava. Com o coração entristecido, verifiquei que crentes antes ardentes voltaram as costas ao santuário de Deus. Nada mais é mudado para o bem. Se tua fé não cresce mais, porque te afastastes do santuário, se não és mais profundamente convencido, purificado, santificado, então tudo se encolhe. Então te assemelhas ao homem de Tiago 1,23, que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ele também volta as costas ao espelho da palavra de Deus. Esse homem representa a massa dos crentes inconstantes dos nossos dias, que ainda ouvem quando a palavra de Deus é pregada, que ainda ficam de alguma maneira comovidos, mas, tão logo é dito o amém, eles voltam as costas à exigência de Deus, à reivindicação total de Deus sobre suas vidas, passando para a ordem do dia e esquecendo como era a sua aparência interior. O terceiro pecado que Ezequias aponta é descrito no versículo 7. Também fecharam as portas do pórtico. O culto foi suspenso e, por comodidade, as portas foram fechadas. O templo ficou escuro e os sacerdotes não entravam e saíam mais. Se partirmos de 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, que temos da parte de Deus e que não somos de nós mesmos, porque fomos comprados por preço elevado, então compreendemos com abaladora clareza o que o Espírito Santo quer dizer aqui. Também fecharam as portas do pórtico. Que isso é citado expressamente prova o quanto tal procedimento ofendeu o coração do Senhor. As portas do seu santuário estavam fechadas. Tenho que dizer isso bem alto e com grande insistência. Estamos atualmente cercados por crente que, em sua intensa atividade, em seu ritmo de vida agitado, em sua corrida atrás de coisas materiais e da satisfação dos prazeres, fecharam as portas do seu coração ao Senhor. Em sua vida, como na dos sacerdotes e levitas, tudo transformou-se somente numa farsa e em zombaria. Exteriormente, eles eram sacerdotes e levitas, mas a verdadeira vida, a essência, a entrega do coração tinha desaparecido. Hoje é assim, que muitas pessoas são cristãs, mas na verdade, elas fecharam seus corações diante de Jesus. Quando encosto meu ouvido à Bíblia, ouço o lamento do Senhor pelo afastamento do coração dos filhos de Deus. Assim diz o Senhor: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Ou se eu pudesse tomar o coração, pudesse tomar a vocês cristãos sem Cristo, tomar pelos braços, sacudir-vos, exclamar: desperta, tu que tens nome de que vives e está morto. O quarto pecado, citado por Ezequias, também é descrito no versículo 7. Apagaram as lâmpadas. O Senhor tinha dado ordem a Moisés que as lâmpadas do candelabro de ouro tinham que estar sempre acesas. Os sacerdotes entravam regularmente para fazer a verificação. Os pavios eram limpos e acrescentava-se azeite. Somente essa luz iluminava o santuário, pois não havia janelas. Depois que as portas do santuário foram fechadas, a escuridão era total. Quando se entrava, batia-se no candelabro. Ele transformava-se em maldição ao invés de bênção. Podia-se machucar-se nele, tropeçar sobre ele, porque as suas lâmpadas não iluminavam mais. Digo mais uma vez, no santuário não existia luz natural, mas somente a luz das lâmpadas alimentadas pelo azeite. Hoje, encontramo-nos diante do fato abalador
de que impera uma escuridão total em muitas igrejas e comunidade, se bem que existe luz, luz de entendimento, luz de cultura, luz de teologia, mas o que falta é a luz da lâmpada, que é alimentada pelo Espírito Santo. A luz do alto que convence, que penetra tudo, que revela o interior do coração. Jesus disse com profunda insistência: vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. Queremos perguntar-nos mais uma vez: que luz é essa? A resposta nos é dada bem claramente em Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória do Senhor a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Somente aquele que segue ao Cordeiro, que se torna um com o Cordeiro, faz o que é reto perante o Senhor. Mas eles apagaram as lâmpadas. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Apesar da tua atividade religiosa, ficou espiritualmente escuro em tua igreja, em tua família e de modo geral em tua vida. Retorna, retorna, tu que te desviaste. Também, o quinto pecado revelado por Ezequias é encontrado em 2 de Crônica 29, 7. Não queimaram incenso. Aqui tenho que falar mais uma vez sobre o grande mistério da oração. O incenso era queimado sobre o altar de incenso de ouro que se encontrava no santuário, justamente diante do véu que estava diante do Santo dos Santos, a presença de Deus. Esse incenso é uma maravilhosa representação das orações dos santos. No Apocalipse, isso nos é explicado 2 vezes. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. Apocalipse 5, 8 e 8, 3 e 4. Que as orações dos santos produzem coisas grandiosas pode ser visto em Apocalipse 8 e 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Esse é o poder da oração que nos é mostrado aqui. Mas, ao mesmo tempo, nos é mostrado através da boca de Ezequias também o terrível pecado da omissão dos crentes, não queimaram incenso. Antes, analisamos o 4º pecado de omissão dos filhos de Deus, apagaram as lâmpadas. Falamos da qualidade da luz alimentada pelo azeite do Espírito Santo e que ela apagou-se dos corações e dos olhos de muitos crentes, porque eles fecharam as portas do seu santuário e apagaram as luzes. Onde o candeeiro foi removido, falta também o incenso da oração. Uma coisa está relacionada com a outra. Em última análise, trata-se de uma questão de amor ao Senhor. O Senhor elevado, diz a igreja em Éfeso: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão, venho a ti, removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, 4 e 5. Aí é que está. Falta o movimento de arrependimento que produziria um despertamento. As lâmpadas apagadas e a falta de incenso são expressão da indisposição ao arrependimento.
Onde estão hoje aqueles que oram? Não temos uma ideia daquilo que Deus pode fazer e quer fazer se nós orarmos. O Senhor Jesus disse muito claramente: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7, 7. Mas tuas casas de oração estão paralisadas, não é mesmo? Tua oração é apressada e sem efeito. Ou se soubesses o que pode produzir a oração procedente de um coração purificado. O sexto pecado é citado por Ezequias no final do versículo 7. Nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Sabemos que o holocausto, em contraste com outros sacrifícios, era uma oferta completa, uma expressão da entrega completa de quem realizava o sacrifício. Tudo tinha que ser oferecido ao Senhor. Nada podia ficar para trás. Entendemos que com a frase nem ofereceram holocaustos nos santuários de Deus de Israel, Ezequias queria dizer: entre vocês não há mais entrega completa. Vocês ficaram mornos. É notável que Ezequias faz referência justamente ao holocausto e não a qualquer um dos outros sacrifícios, como, por exemplo, oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, o sacrifício pacífico ou a oferta voluntária. Por quê? Porque o Senhor quer somente uma entrega completa. Tudo que é parte, tudo que é em parte, é uma abominação ao Senhor. Estes 6 pecados dos crentes revelam seu estado de falta de despertamento. Ezequias mostra insistentemente ao povo as consequências desse estado. Trata-se das mesmas 4 consequências que vemos atualmente. Número 1. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. Obstinada desobediência, mornidão e indiferença acendem a ira do Senhor. Pelo que ele seja, como diz a Escritura, tardio em irar-se. Vemos atualmente com pavor que a ira de Deus se acende sobre a igreja dos cristãos, através do fato dele retirar suas mãos abençoadoras. Número 2. E os entregou ao terror e ao espanto. O resultado da falta de despertamento do povo de Israel foi a sua dispersão. O respeito, o comentário sobre a nossa época é supérfluo. Apesar de todos os esforços de unificação, que são completamente errados, porque a unidade da Igreja de Jesus não pode ser produzida por organização. Os filhos de Deus estão mais dispersos e divididos do que em qualquer outra época. Número 3. E os assobios, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. Trata-se das afrontas sofridas por parte do mundo, e isso não por causa do discipulado de Jesus, mas porque o mundo diz dos crentes: seus atos falam tão alto que não ouvimos as suas palavras. O mundo afronta o povo de Deus. 4. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. A 4ª consequência fala, portanto, de guerra e perigo de guerra. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Sobre a Igreja de Jesus paira um juízo espiritual e também o mundo está ameaçado por um terrível juízo através da guerra. E a razão? A falta de despertamento entre o povo de Deus. O mundo clama por situações políticas, mas somente existe uma solução espiritual, que é o despertamento entre o povo de Deus. Mas quero frisar mais uma vez: esse despertamento começa individualmente, contigo e comigo. Queres agora humilhar-te e abrir a boca, abrir a porta do teu coração, para que haja novamente luz, para que seja queimado incenso e estejas novamente entregue ao Senhor de maneira completa? Então o despertamento também será transmitido através da tua vida para o teu ambiente. Mas qual a razão das consequências negativas citada acima?
Porque devido ao pecado dos crentes daquele tempo, como também hoje, aconteceu algo terrível. É o que percebemos pela insistente conclamação de Ezequias no versículo 5. Tirai do santuário a imundícia. Com isso ele revela o maior problema do povo de Deus. Ele diz: no santuário interior acumulam-se imundície e sujeira, porque vocês fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso. Essa é exatamente a situação. Porque fechaste a porta diante do Senhor, ele não pode mais entrar. Acumularam-se pecados e imundície no interior do teu templo. Quanto bicharado e quanta imundície pode ficar acumulada nos escuros porões da nossa alma? As consequências são melancolia, falta de poder, resignação e até dúvida sobre a realidade da redenção. Esta é a razão da conclamação: tirai do santuário a imundície. Depois que Ezequias convenceu o povo do seu pecado e lhes mostrou o caminho do despertamento, ele sente que os sacerdotes e os levitas ficam com um perigoso vácuo, pois agora é decisiva a pergunta: irão eles obedecer à palavra do Senhor ou não? Podes ouvir a exortação à santificação. Podes dizer: foi abençoado, foi poderoso e foi dito a verdade. E então voltar à ordem do dia. Isso é terrível. Ezequias deve ter percebido esse perigo, pois repentinamente ele exclama: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Repito, essas palavras para todos os filhos de Deus, aonde quer que estejam. Não sejam negligentes, pois o Senhor escolheu vocês para serem seus ministros e queimarem incenso. Jesus Cristo diz: eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. João 15,16. És um filho de Deus? Dize sim. Então Deus te escolheu, predestinou para seres uma pessoa despertada. Perceba em espírito que agora chega o ponto perigoso. Será que aceitarás a exigência de Deus ou não? Quando acompanhamos a história de 2 de Crônicas 29, então podemos dizer agradecidos: eles a aceitaram. Então se levantaram os levitas, citando-se a seguir uma série de nomes. Sentimos como Deus leva isso a sério. Ele conhece as pessoas pelo nome, aquelas que se dispõem a aceitar a sua palavra em obediência de fé. Mas vergonhoso é o fato citado no final do versículo 34. Os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. No que se refere ao seu ministério, os levitas eram inferiores e também tinham que realizar o trabalho inferior. Os sacerdotes pertenciam às pessoas melhores, aos mais piedosos, mas, justamente, eles foram menos zelosos para se santificarem. Naquela época e atualmente, vale a palavra do Senhor: muitos primeiros serão os últimos, e últimos serão primeiros. Mateus 19:30. Exorto agora a ambos, tanto aos primeiros como aos últimos. O essencial é um despertamento. O despertamento começará quando nós fizermos aquilo que os levitas e depois também os sacerdotes fizeram: levantar-nos e congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. No versículo 15. O despertamento não irrompeu imediatamente, mas somente quando os sacerdotes e os levitas deram determinados passos em direção a ele. Não adianta nada orarmos por despertamento, sem que estejamos dispostos a cumprir as condições. A condição era e continua sendo para todos nós a limpeza minuciosa do nosso santuário.
Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. Eles ficaram 16 dias ocupados com a purificação e santificação de si mesmos e do santuário. Muita imundície que se tinha acumulado tinha que ser posta para fora. Estou profundamente convicto que justamente agora o Senhor quer começar esse despertamento em teu coração, aonde quer que estejas, se quiseres deixar-te purificar. Toma a tua Bíblia e lê 2 de Crônicas 29, 16. Lá está escrito uma palavra de grande significado. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor. Eles entraram na casa do Senhor para limpar e tirar toda a imundície que tinha sido encontrada no templo do Senhor. Os levitas a tomaram e levaram ao ribeiro de Cedron. Olha, assim como naquela época, os sacerdotes reabriram as portas do santuário, deixando entrar a clara luz do sol, tornando visível toda a sujeira, e começando com o trabalho, também o sumo sacerdote celestial, Jesus Cristo, quer que agora, nesse momento, estejas disposto a fazer o essencial, abrir as portas do teu santuário. Ele está diante da porta do teu coração e espera, pois também atualmente ainda diz: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, 20. Se abrires, ele entrará. Ele quer iluminar as partes mais profundas, as dobras mais escondidas do teu coração, levando à luz todo o orgulho acumulado, toda sensibilidade, insensibilidade, a impureza escondida, empedernida avareza, a indisposição de reconciliar-se, o caráter teimoso. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor. Temo frequentemente que muitas pregações passam sem efeito e sem deixar vestígios em muitas pessoas. Também, esta mensagem será em vão, se não permitires a Jesus Cristo que entre no interior do teu santuário, do teu coração. Mas quem permite isso ao Senhor, esse é despertado, e através dele também outros. Como irrompeu o despertamento no tempo de Ezequias? O primeiro sinal de despertamento foi que o cordeiro morto ficou no centro, e isso de todo Israel. Mandou trazer 7 cordeiros como oferta. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel. O primeiro poderoso sinal de despertamento é que Jesus, o Cordeiro, fique novamente grande em nosso meio. Então, toda a congregação adorou. Este é o segundo sinal de despertamento. Toda a congregação se prostrou. Lemos que também o rei e todos os que com ele estavam se inclinaram e adoraram, no versículo 30. O terceiro sinal de despertamento foi o irromper de grande alegria entre o povo. O Senhor deu o despertamento subitamente. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Versículo 36. Jesus espera diante da porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato.